E assim diz a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 3. Vocação de Moisés. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Um dia em que conduziram o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio de uma sarça. Moisés olhava. A sarça ardia, mas não se consumia. Vou me aproximar, se ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. E Deus, não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Eu sou, juntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. O Senhor disse: Eu vi a aflição de meu povo que está no Egito, e ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço seus sofrimentos, e desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel, lá onde habitam os cananeus, os heteus, os amoreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Agora, eis o que os clamores dos israelitas chegaram até mim, e vi a opressão que lhes fazia os egípcios. Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, o meu povo. Moisés disse a Deus: Quem sou eu para ir ter com o faraó e tirar do Egito os israelitas? Eu estarei contigo, respondeu Deus, e eis que um sinal de que sou eu que te envio. Quando tiveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus sobre esta montanha. Moisés disse a Deus: Quando eu for para junto dos israelitas e lhes disser que o Deus de seus pais me enviou a eles, que lhes responderei se me perguntarem qual é o seu nome? Deus respondeu a Moisés: Eu sou aquele que sou. E ajuntou: Eis como responderá aos israelitas aquele que se chama Eu sou, envia-me junto de vós. Deus disse ainda a Moisés: Assim falarás aos israelitas: É Javé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, quem me envia para junto de vós. Esse é o nome para sempre, e assim que chamarão de geração em geração. Vai, reúne os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu e disse-me: Eu vos visitei e vi o que se vos faz no Egito, e disse: Eu vos tirarei do Egito, onde sois oprimidos, para fazer-vos subir para a terra dos cananeus, dos heteus, dos amoreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra que mana leite e mel. Eles ouvirão tua voz. Irás então com os anciãos de Israel à presença do rei do Egito e lhe direis: O Senhor, o Deus dos Hebreus, nos apareceu. Deixa-nos, pois, ir para o deserto e 3 dias de caminho para oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não vos deixará partir se ele não for obrigado pela força, mas estenderei a mão e ferirei o Egito com toda a sorte de prodígios que farei no meio deles. Depois disso, o faraó vos deixará partir. Farei com que esse povo ganhe as boas graças dos egípcios, e quando partirdes, não ireis com as mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e àquela que mora em sua casa objetos de prata e de ouro, e vestidos que poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas. Assim despojarei os egípcios. Palavra do Senhor. Vamos ler o prefácio, que aqui teremos versículo 2. Vou repetir. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio de uma sarça. Moisés olhava, a sarça ardia, mas não se consumia. Aqui significa: o anjo é o próprio Senhor. Aí fala a primeira alusão em Gênesis 16:7. Aí teremos também
Versículo 14. Vou repeti-lo. Deus respondeu a Moisés: Eu sou aquele que sou. E ajuntou: Eis como responderás aos israelitas: Aquele que se chama Eu sou, envia-me junto de vós. Aqui significa que eu sou aquele que sou. A tradução geralmente adotada, aquele que é, no entanto, incorreta em português. Parece que Deus quis não exprimir por ela a essência divina. Bem ao contrário, Deus recusa dar a conhecer seu nome, que é impenetrável. A tradução eu sou aquele que sou parece mais conforme ao sentido geral da passagem. Eu sou é uma simples designação convencional de Deus. Ela será transformada em Ele é o Javé, quando o homem falar de Deus. Em todo o texto desta Bíblia, o nome de Deus foi comumente traduzido por o Senhor. Esse foi um prefácio bem complicado. Bem, iniciamos com José vendo um fogo consumindo uma sarça. E que, pelo visto, as pessoas dessa época eram muito tranquilas, porque se fosse eu que visse um fogo que consumia algo sem queimar, eu me assustaria e não aproximaria fácil de jeito nenhum. Mas ele se aproximou, e por ser Deus que estava ali, falou e chamou o nome 2 vezes de Moisés. Parecia que eu senti meio impactante, que foi que Deus foi, como eu posso dizer, chamou meio que impactante, sabe? Tipo Moisés, tipo mais ou menos isso, sei lá. Mas aí Moisés respondeu que estava aqui e Deus se apresentou. Falou: Eu sou o Deus de seu pai, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jacó que não é tratado como Israel, não sei porquê. Eu nunca vou entender por que Deus trocou o nome de Jacó para Israel e não trata Jacó e não o chama de Israel. De qualquer forma, Deus falou que viu o sofrimento dos egípcios e ele lembrou da promessa que fez com Abraão e quer descer para salvar os egípcios. Nessa eles conversam e Moisés fala que é incapaz de fazer qualquer coisa contra o faraó e muito menos convencer o povo israelita. E Deus fala, inclusive aqui do prefácio, que não é necessário provas porque ele é o que é. O Senhor é o Senhor. E somente isso basta para que os israelitas creiam. E, de qualquer forma, Deus sabe que o faraó não vai escutar Moisés. Não vai escutar os anciãos de Israel. E Deus já sabe que ele vai descer no Egito e vai causar o grande temor daquele que é o intercessor de Israel, que é o intercessor do povo hebreu, que eu não entendo por que chama hebreus, porque acho que é a primeira vez que trata o povo israelita como hebreu. É também uma coisa para se pesquisar. De qualquer forma, ele sabe que o faraó não vai dar ouvidos a Moisés, e Deus já promete que ele descerá ao Egito e causará estragos, causará um temor dos egípcios, em que os egípcios irão, inclusive, favorecer os israelitas para que saiam de suas terras, onde Deus também prometeu que os israelitas não sairão de mãos vazias, sairão ricos, com tudo de bom. E eu acho que isso já é um prelúdio das 10 pragas do Egito, que, querendo ou não, acho que todos já ouviram algo assim. É uma questão que a gente vai ter que entender bem, porque se Deus tinha o poder de trazer pragas, por que já não, na primeira vez, matar o povo, o faraó, ou os líderes egípcios e tirar os israelitas de lá? Ou mesmo dar o Egito para os israelitas, que o Egito, querendo ou não, era uma terra próspera, se não me equivoco. É uma coisa que a gente vai ter que questionar, a gente vai ter que conversar muito para entender direitinho por que Deus preferiu causar medo aos egípcios do que simplesmente já trazer a salvação e não fazer com que uma peregrinação tão extensa dos israelitas para o deserto em busca de uma terra sã. Eu não estou questionando, só estou dando um ponto de vista, porque é a Bíblia e não se questionar a Bíblia.